Então, muito bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer estarmos todos juntos num sábado de manhã, desta vez com um tema diferente, mas incluído nas nossas sessões de webinars dedicados à osteogénese imperfeita. Vivemos tempos diferentes, vivemos tempos em que infelizmente a parte social que nós tanto gostamos e que sempre fizemos tanta questão de ter na nossa associação está um bocadinho condicionada por esta pandemia que estamos a viver. Temos que manter os nossos cuidados, temos que manter as direções da DGS, as indicações da DGS e que nós todos conhecemos tão bem nesta altura e que já nos estamos a adaptar de uma forma mais concreta, e a forma como nós conseguimos manter o apoio à nossa comunidade, quer científica, quer de doentes, foi realmente tornarmos as nossas sessões via internet e tornarmos as nossas sessões mais virtuais. No entanto, isso não impede que continuemos a conversar, a partilhar ideias, a partilhar, enfim, a parte social dentro daquilo que nos é possível, a nossa amizade e o nosso conhecimento. E é neste contexto que vamos hoje dar início ao segundo webinar deste ano. É um prazer ter-vos aqui connosco. E hoje vamos falar sobre as alterações oculares na osteogénese imperfeita. Para falarmos sobre isto, contamos com um painel de excelência. Temos a Patrícia Firmino e a Patrícia Monteiro, que são optometristas e que se têm dedicado ao estudo das alterações oculares na osteogénese imperfeita, e depois o Dr. Rafael Barão, oftalmologista no Hospital de Santa Maria, que também já foi nosso parceiro noutras ocasiões e que contamos sempre com ele. Muito obrigada aos três pela vossa disponibilidade em estarem aqui hoje connosco para nos ensinarem um pouco mais sobre a osteogénese imperfeita especificamente na área ocular. Relativamente a este webinar, a Mariana irá depois partilhar convosco algumas das regras. Para já, quero que saibam que isto não é um monólogo, nós estamos aqui para aprender. Todas as dúvidas são dúvidas pertinentes, são dúvidas importantes, que nós queremos que vocês as partilhem connosco. Queremos todos aprender. Sintam-se à vontade para fazer perguntas por via do chat, para não estarmos a interromper a apresentação, ou então guardá-las para o final, se alguém quiser perguntar diretamente. E se alguém também quiser fazer perguntas de modo anónimo, fará diretamente para a Mariana Custódio, através da opção do chat em modo anónimo, e poderá também depois ser colocada essa questão aos nossos palestrantes. Queria só relembrar que este webinar está integrado num dos projetos da nossa associação, que é o projeto Saber Mais. Este projeto, como já falámos anteriormente, visa a literacia para a saúde dos nossos doentes, dos nossos familiares, dos nossos amigos, em que tem como principal intuito a educação de todos os nossos associados e de todos os nossos amigos na área da osteogénese. Temos um grupo que se dedica ao desenvolvimento destes projetos, com os quais nós concorremos sempre aos apoios do Instituto Nacional de Reabilitação. Essa equipa tem sido fantástica no trabalho que tem desenvolvido, porque além deste projeto Saber Mais temos outros. Não posso deixar de fazer aqui referência à Maria do Céu Barreiros, à Marta Rodrigues, ao Jorge Rodrigues, à Mariana Custódio e ao Tiago Mendes, que têm sido realmente a força motora de todos estes projetos que a nossa associação tem desenvolvido. Para quem não nos conhece ainda, a nossa associação tem então como principal objetivo a melhoria da qualidade de vida dos nossos doentes, dos doentes com osteogénese imperfeita. Para isso, nós nunca descuramos
o estímulo dos nossos profissionais de saúde, que incentivamos sempre a participar ativamente nestas atividades da nossa associação, e também queremos muito contribuir para a sua formação nesta área, e temos conseguido fazer com muitos dos profissionais que neste momento estão envolvidos com a nossa associação, apoiá-los e incentivar o seu interesse pela área da osteogênese. Além disto, também a educação para a saúde, como eu já disse, dos nossos doentes, das nossas famílias, e um estímulo à integração social dos portadores de osteogênese imperfeita, e também a sensibilização e a informação da sociedade civil na área da osteogênese imperfeita. Tudo isto não é possível sem o diálogo com os órgãos da tutela, porque infelizmente não temos grandes apoios sociais por parte da tutela, e daí a importância de desenvolvermos estes projetos para de alguma forma conseguirmos ter alguma visibilidade e algum fundo de maneio para levarmos até vocês todas estas nossas atividades. Posto isto, eu passava a palavra à Mariana, que vos falará de algumas das regras do webinar de hoje. Olá a todos, bom dia, espero que estejam todos bem. Pronto, as regras são basicamente as mesmas dos webinars anteriores, contudo pode haver pessoas novas e é sempre bom relembrar. É importante que mantenham sempre os microfones desligados, apenas o apresentador vai estar a falar e assim não vai haver barulho de fundo. Para fazerem perguntas, podem utilizar cá em baixo, na barra cá em baixo, há um íconezinho que diz chat ou bate-papo se tiverem em português. Carreguem e podem escrever mensagens para todos ou simplesmente para mim. Para mim podem fazer perguntas que depois eu irei colocar aos palestrantes. É importante que nos ajude também a cumprir o tempo. Portanto, caso não haja tempo para responder a todas as questões, iremos posteriormente responder via e-mail ou noutra oportunidade. Pode escolher também o tipo de apresentação que preferem. Cá em cima tem assim um íconezinho que se vierem cá mais para cima com o rato, tem um íconezinho que diz exibição do orador e, por exemplo, está sempre uma pessoa a falar. Podem pôr também em tela e então vêm várias pessoas ao mesmo tempo. Podem aumentar para verem mais pessoas, podem diminuir e verem menos pessoas, fica ao vosso critério. Também podem arrastar as pessoas para um canto e assim veem só o ecrã que está a ser partilhado. É importante também relembrar que este webinar está a ser gravado. As pessoas que não autorizaram que aparecesse a vossa imagem, peço que nunca ativem a câmera, pronto, porque não autorizaram a imagem, não é? E então é importante que tenham sempre a câmera desligada, nomeadamente agora que iremos tirar uma fotografia, que também já é da praxe. Portanto, peço a todos que queiram entrar na fotografia que ativem o vídeo. Quem não quiser entrar na fotografia, desativa o vídeo. Alguém que deixe de partilhar esta apresentação, façam sorrisos bonitos, que a Marta vai tirar a fotografia e depois iremos publicar nas redes sociais, a dizer que este evento está a ocorrer, e também servirá como comprovativo para o INR que fizemos este webinar. Ok, bom dia a todos. Nós vamos falar um bocadinho sobre o tema alterações oculares na osteogênese imperfeita. Então, o que é a osteogênese imperfeita? Vamos começar por esta introdução. É uma doença rara. Segundo dados existentes, sabemos que a nível mundial existem cerca de 500 mil pessoas afetadas pela doença. É uma doença congénita, é uma doença crónica e afeta o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo tem como função principal oferecer resistência e estrutura a todos os tecidos do nosso corpo. Na osteogênese imperfeita, este tecido está afetado. É caracterizada por fraturas frequentes e deformidades ósseas. Isto depois vai estar muito relacionado com a severidade da doença, que por sua vez vai estar muito relacionado com o tipo de osteogênese que a pessoa apresenta. Acontece por um defeito quantitativo ou qualitativo do colagênio tipo 1, isto é, ou o colagênio é produzido em menor quantidade ou então é produzido em má qualidade, com má qualidade. Depois temos aqui um bocadinho de história. Em 1906, Husserl definiu a osteogênese imperfeita entre congénita e tardia, e em 1979, David Silenz classificou-a em vários tipos, sendo a classificação mais utilizada hoje em dia.
Fizemos aqui um quadro onde mostramos os tipos de osteogénese imperfeita, a herança e o gene afetado. Nós falamos apenas do tipo 1, 2, 3 e 4, no entanto existem mais, que por sua vez vão estar ligados a outros genes afetados que não apenas o COL1 e o COL2. Falamos também um bocadinho das características de cada tipo. O tipo 1 é caracterizado por deformidades ligeiras, o tipo 2 é uma forma mais severa, sendo normalmente letal, isto é, incompatível com a vida normalmente. O tipo 3 é uma forma mais severa, compatível com a vida, e o tipo 4 apresenta características variadas. Depois, vamos explicar um bocadinho aqui o globo ocular, para conseguirem perceber melhor. O globo tem aqui uma imagem onde estão as diferentes estruturas. Ele é dividido em 2 segmentos, o segmento anterior e o segmento posterior. O segmento anterior vai desde a córnea até ao cristalino e o segmento posterior desde o cristalino até à retina. Na osteogénese imperfeita, visto que há menos ou pior colagênio, todas as estruturas são mais finas, mais frágeis e menos resistentes à pressão. A córnea esclera, segundo a literatura, elas são as estruturas mais afetadas pela osteogénese imperfeita. Temos aqui uma imagem. A córnea mais fina e mais deformável, o que pode ocorrer. Muito bem. Agora, primeiro, para recentrar um pouco a discussão, aqui aquilo que nós combinamos e o objetivo deste webinar é falar um bocadinho das alterações que podemos observar, mas que é importante perceber que nem toda a gente vai ter e que mesmo que algumas destas alterações existam em algumas pessoas, podem não ser clinicamente significativas, ou seja, a ideia não é assustar toda a gente vai ter estes problemas nos olhos, porque não é assim, porque isto é uma doença rara e como tal, a maior parte destas alterações são identificadas em poucas pessoas e, portanto, de vez em quando na literatura aparecem casos publicados de estas pessoas tiveram estes problemas, será que isto é por causa da osteogénese imperfeita ou será que simplesmente apareceu tal como aparecem pessoas sem osteogénese imperfeita? No caso dos problemas da córnea, no caso de problemas de outras localizações do globo ocular, de que vamos falar um bocadinho, existe pelo menos uma teoria por detrás disto tudo, que diz que a osteogénese imperfeita faz algum sentido que possa criar estas alterações com maior facilidade. E por isso é que é importante, um bocadinho importante falar nelas, até porque há muito pouca informação sobre isto na literatura disponível sobre a osteogénese imperfeita, pelo menos na literatura não científica, e que portanto está mais disponível para os doentes. A córnea é aquela estrutura transparente do nosso olho que nos permite ver, através da mesma, nos permite ver a íris e que nos permite ver a pupila. E ela é uma espécie de um segmento de esfera, ok? E tem que ser regular para a luz passar através da córnea e chegar à retina do nosso olho, à parte do nosso olho que vê, lá atrás, sem que haja distorção. O ceratocone é uma doença relativamente frequente até, principalmente em jovens e adultos, em que a córnea desenvolve aqui uma zona mais fina, ok, e que fica mais procedente, forma de facto um cone. E formando esse cone, faz com que a córnea fique menos esférica, ok, mais distorcida e que isso distorça a luz. Okay? O ceratocone é uma doença, okay, principalmente de jovens adultos, que têm habitualmente, os doentes têm habitualmente muitas alergias e esfregam muito os olhos e pensa-se que é por causa disto que a córnea fica distorcida. No caso da osteogénese imperfeita não achamos de todo que seja este o problema. Achamos sim que os doentes, as pessoas com osteogénese imperfeita, principalmente as pessoas com osteogénese imperfeita do tipo 1, que têm menos colagênio, não é colagênio de má qualidade, mas é menos colagênio, a córnea é mais fininha. E, portanto, por ser mais fina, é mais propensa a ficar distorcida, ok? Com a evolução. Agora, há uma série de questões que me podem colocar. Quantas pessoas com osteogénese imperfeita têm ceratocone? Não fazemos ideia, porque não existe nada sobre isso escrito, ok? Agora, recentemente, eu, a Patrícia e as colegas da Patrícia temos feito algum estudo com alguns doentes com osteogénese imperfeita, alguns dos quais vejo aqui hoje connosco, no Hospital de Santa Maria, e tentamos precisamente pesquisar estas alterações nas pessoas, mas não sabemos quantas pessoas têm, quantas pessoas vão desenvolver, mesmo as pessoas que têm não sabemos se vai progredir, se deve ser ou não corrigido e que impacto é que tem na visão. Habitualmente uma pessoa com ceratocone, aquilo que se vai queixar é que por mais óculos que experimente, não vai melhorar, ok?
tem uma diminuição, portanto, da acuidade visual, vê pior, não consegue ler nem ao longe, nem ao perto, vê tudo distorcido, a calçada, a nossa calçada, a maravilhosa calçada portuguesa, fica distorcida, há um aumento da sensibilidade à luz, a sensibilidade ao contraste aqui é um bocadinho difícil de estar, é difícil que uma pessoa se aperceba que tem uma alteração na sensibilidade ao contraste, mas são estes os sintomas de um ceratocone. Agora, muitos de vocês devem estar a perguntar, eu de facto, no outro dia, apercebi-me que a luz me fez um pouco impressão. Será que tenho ceratocone? Muito mais provável é que haja outra alteração que justifique isto. Ou seja, é mais provável que seja um olho seco, ok? Que seja uma catarata a começar, que seja outro problema qualquer banal que acontece em qualquer pessoa a causar este tipo de problemas. E não necessariamente um ceratocone, ok? Esta parte é talvez a menos interessante para vós. Portanto, o tratamento de um ceratocone é feito caso a caso e tem várias soluções, nomeadamente o uso de óculos, quando resulta, o uso de lentes de contacto, a cirurgia e depois outras técnicas que já não são bem cirúrgicas para resolver. Claro que sabemos isto porque temos trabalhado em doentes com ceratocone que não têm osteogênese imperfeita. Nada me diz que um doente com osteogênese imperfeita em que nós identifiquemos um ceratocone e este tipo de soluções vão ou não resultar, ainda não sabemos, está bem? Outra questão que costuma surgir e que está escrita em alguns sítios é que os doentes com osteogênese imperfeita têm maior risco de glaucoma. Esta associação não está aprovada de forma alguma. Aquilo que se sabe em pessoas sem osteogênese imperfeita é que as pessoas com córneas mais finas têm maior risco de glaucoma e as pessoas com córneas mais espessas têm menor risco de glaucoma. E, portanto, é então de presumir que os doentes com osteogênese imperfeita, por terem habitualmente uma córnea mais fina, vão ter maior risco de glaucoma. Mas os doentes com osteogênese imperfeita não têm só uma córnea mais fina, também têm uma esclera mais fina, por isso é que ela é azulada, porque há transparência e depois se tem as outras estruturas do olho, nomeadamente as estruturas do olho, que têm vasos e, portanto, dá aquele tom azulado, tal como as nossas veias no braço são azuladas, ok? E, portanto, nós não sabemos se as outras alterações da estrutura do olho protege ou prejudica no que diz respeito ao surgimento do glaucoma, ok? Aquilo que também sabemos nos doentes no geral é que uma córnea mais fina faz com que a medição de pressão que se faz na córnea, nomeadamente quem vai a um oculista e peça para medir a pressão, vai levar com um sopro no olho. Agora, se calhar no Covid, na altura do Covid, não vão levar porque isso não se tem feito, com medo que as gotículas da conjuntiva, daqui desta zona do olho, que sejam libertadas para o ar quando se faz aquele sopro e que isso transmite ao Covid, não se sabe se isto é verdade ou não, mas quando se vai a um oculista e se faz isso, é isso que nós sentimos. Quando vão, por exemplo, a um oftalmologista, às vezes encostam uma coisinha no olho só para tentar medir a pressão. E sabe-se que este tipo de técnicas, numa córnea mais fina, vão dar valores mais baixos do que as pressões reais. E o contrário será verdade com córneas mais espessas. O que significa que e vamos imaginar, eu tenho uma pressão dentro do olho de 15, ok? Que é uma pressão normal, mas se eu tivesse uma córnea fininha, como um doente com osteogênese imperfeita, este 15 talvez me preocupasse um bocadinho mais do que eu ter 21 com uma córnea mais espessa. É essencialmente este o raciocínio que fazemos quando estamos a estudar o glaucoma, seja em quem for, ok? No caso dos doentes com osteogênese imperfeita, também ainda não sabemos qual é o risco real de glaucoma, embora estejamos de olho bem aberto para perceber se alguma coisa vai surgir, está bem? Este slide só nos permite resumir que há várias alterações nos olhos que têm sido descritas em doentes de osteogênese imperfeita. Mais uma vez, não se sabe se têm por ter osteogênese imperfeita. Há aqui uma coisinha que, de facto, parece acontecer por causa da osteogênese imperfeita, que são as rupturas do globo. Isto é, a coisa com que eu estaria mais preocupado se eu tivesse osteogênese imperfeita, no que diz respeito ao meu olho, é eu bater com o olho sem querer em algum lado e ter medo de fazer uma ferida no olho. Porque o olho, tal como os ossos, está mais fragilizado. E tal como os ossos podem fraturar com uma queda simples, o olho pode fazer uma ferida com um traumatismo simples. Seria esse o aspecto a que eu daria mais atenção,
ok? E que parece mais lógico e muito mais de fácil percepção para todos vós do que todas as outras alterações que nós falamos. No segmento posterior, ou seja, na parte de trás do olho, que tem a retina, que tem o gel chamado vítreo do nosso olho, também existem alguns casos descritos nos doentes com ceratocone em que podem existir hemorragias no olho, descolamentos de retina do olho, mas mais uma vez também não se sabe se acontecem por causa da osteogênese imperfeita. Tá bem? Falando só um bocadinho da esclera, é habitualmente branca, sim, é habitualmente branca porque tem um colagênio que é bastante espesso. Quando esse colagênio fica mais fininho, fica mais ou menos transparente. E, portanto, as manchas azuis, a esclera não é azul, nem fica azul. Isto é uma visão de transparência, ok? Aqui, a alteração naturalmente da rigidez desta esclera aumenta o risco de ruptura, era aquilo que eu estava a dizer. Era aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, que resumi naquele slide. Portanto, pode haver casos de complicações no tal segmento posterior do olho, que diz respeito à retina essencialmente, mas que, lá está, não sabemos se é por causa da osteogênese imperfeita ou se simplesmente houve um indivíduo, um cientista, um oftalmologista, seja o que for, e que viu 3 casos de 3 doentes com osteogênese imperfeita e que também tinham hemorragias dentro do olho e disse, se calhar é mesmo da osteogênese. Não sabemos. Obrigado pela vossa atenção. Se houver dúvidas, por favor, coloquem à vontade. Muito obrigada, Dr. Rafael. Eu vi uma série de dúvidas esclarecidas. Eu ia só, uma vez que não nos apareceram Não perguntas no chat, eu ia perguntar se alguém quer colocar alguma questão, porque senão eu tenho várias para colocar. Talvez as minhas sejam as das outras pessoas, portanto, se me permitirem, avançava eu com as questões. Dr. Rafael, muito obrigada às Patrícias, às doutoras Patrícias também, que eu sei que isto foi um trabalho conjunto vosso. Realmente há tanta coisa ainda por descobrir e por perceber na área da osteogênese, e quando falamos então nas alterações oftalmológicas e oculares, ainda mais, porque eu penso que daquilo que nós nos temos apercebido na comunidade científica também não haverá assim tanta coisa publicada, e aí o Dr. Rafael e a Patrícia Firmino e eu, a Patrícia, outra colega também, saberão melhor do que eu, mas já agora eu queria fazer algumas perguntas a um de vocês, respondam quem achar mais adequado. Tendo em conta tudo isto que acabaram de nos expor, consideram que os doentes com osteogênese imperfeita deveriam ter uma avaliação regular ou mais frequente do que a população em geral? Sim, eu acho que sim. Pelo menos anual, de certeza. Até sabermos exatamente que riscos é que a osteogênese aporta para o olho, acho que todos os doentes com osteogênese imperfeita, independentemente da idade, devem ter pelo menos uma observação anual. Mesmo que sejam saudáveis, porque tal como a tal alteração da córnea, a córnea pode ficar distorcida, a chamada miopia, o astigmatismo, a hipermetropia, todas essas alterações que motivam, às vezes, o uso de óculos em muitos de vós, podem se calhar ser mais voláteis, evoluir mais depressa no tempo do que uma pessoa sem osteogênese imperfeita e que, portanto, tenha, pelo menos teoricamente, um olho mais estável, ok? Primeiro, neste aspecto, para dar mais conforto ao doente, ou seja, pode haver a expectativa de que estas alterações refrativas, que precisem de óculos, podem ser mais inconstantes no doente com osteogênese imperfeita e, portanto, que precisem de uma ajuda precisem de um acompanhamento mais próximo, pelo menos para dar mais conforto e melhor visão. Segundo, para tentar, pelo menos, pesquisar estas alterações, algumas delas, bem entendido, teóricas, mas são teóricas até agora porque ainda não se fizeram estudos suficientes em doentes com osteogênese imperfeita, como é o caso na maioria das doenças raras, ok? E, portanto, sim, os doentes devem ser vistos, acho que anualmente, ok? Para serem vigiados, precisamente para ver se estas alterações surgem, porque o mais importante de tudo é, se surgirem, apanhá-las cedo, está bem? Muito bem. Já agora, sugere uma avaliação complementar do oftalmologista com optometrista? Não, nós estamos habituados a trabalhar todos em conjunto.
Muito bem. Exatamente, é absolutamente essencial. Eu não consigo trabalhar sem as ortopetistas logo no serviço, portanto não dá hipótese. Ok. A minha outra pergunta, relativamente à esclera azul, e um dos nossos trabalhos recentes tem sido precisamente desmistificar alguns mitos e dar alguns factos relativamente à osteogénese. A propósito, aproveito para divulgar como uma das nossas atividades da associação, que vai ser brevemente publicado também a nível de redes sociais, com pequenos vídeos sobre alguns mitos na área da osteogénese. Eu aproveitava para vos perguntar relativamente às escleróticas isoladas. É uma coisa que nós sabemos que nem todos os doentes com osteogénese têm, será mais frequente em alguns tipos. Sabemos que por isso que o Dr. Rafael também nos explicou, que tem a ver também um pouco com a espessura da esclerótica, se eu bem entendi, e que é muito frequente também, por exemplo, nos bebés, quando as escleróticas ainda são imaturas. Mas digam-me, faz algum sentido ficarem os nossos portadores de osteogénese, ficarem com as escleróticas mais azuladas quando estão prestes a fazer uma fratura ou quando fazem uma fratura, como se diz na gíria comum da osteogénese? Patrícia, tens alguma resposta para isto? Pois, já tinha ouvido esta dúvida mais vezes, mas sinceramente, não sei. Eu confesso que também nunca tinha ouvido esse Não relato. sei. Vamos agora ser um bocadinho, vamos romanticizar aqui a coisa. A esclera, portanto, se a esclera é azul por ser menos espessa, será que fica mais fina quando o doente está presumivelmente mais frágil? Eu não consigo dizer nem que sim nem que não. Eu tenho as minhas dúvidas que a espessura da esclera varie com o tempo para cima e para baixo, portanto que ande para cima e para baixo. Acho que é improvável que isso aconteça. Mas essa associação, se os doentes fazem, algum fundo de verdade há de ter, senão não se tinha disseminado essa ideia. Mas acho que é uma coisa interessante. Agora não vamos estar à espera, não vamos estar a medir a tonalidade da esclera antes e depois de fratura e fazer fraturas às pessoas. Também é um bocadinho uma provocação, Dr. Rafael, Patrícia Firmino, porque isto vai ser um dos mitos que nós vos vamos perguntar. Portanto, preparem-se que em breve vão ter que nos responder a esta questão, porque nós que estamos muito ligadas à comunidade de doentes e de pais e de familiares, vimos muitas vezes esta questão ser levantada, embora, pelos vistos, cientificamente e de acordo com aquilo que nos diz, não haja grande fundamento, não é? Muito bem, para já acho que tenho algumas das minhas dúvidas esclarecidas. Por favor, façam perguntas, seguramente há muita coisa que querem saber. Força, Sandra. Em relação, tem a ver um bocadinho aquilo que a Fátima estava a dizer. O que eu noto em mim é que quando está mais sol, as minhas ficam mais azuis e quando os dias estão mais acinzentados, ficam mais escuras. Não sei se tem alguma relação. Isso das fraturas nunca me apercebi. Mas em relação ao sol eu noto isso. Não sei se é também um mito ou não. Parece fazer algum sentido. Eu posso também fazer uma pergunta, doutor? Sim, claro. Tenho 66 anos e pronto, eu era sempre conhecida na família e na escola a Luísa dos Ossos. Pronto, ninguém sabia o que era isto também. Eu sabia, por acaso, mas enfim. Agora, o que eu me lembro é de quando eu tinha quando eu havia uma fratura, as minhas colegas, as minhas primas diziam: os teus olhos estão péssimos, estão piores. Pronto, se diziam isto com toda a inocência, eu também não sabia, não era capaz de fazer uma ligação de uma coisa à outra, não é? Mas agora que ouço, o que é facto, isto é apenas um dado, não é científico, é um dado vivencial. Os teus olhos estão péssimos, olha, está tudo azul. E pronto, e vivíamos com isto. Agora, acho interessante ter abordado isso porque eu tenho 66, isto é lá para trás, e as meninas diziam com muita simplicidade isto. Portanto, haverá ou não alguma conexão? Isso agora não sou eu que sou capaz de... Pois, é exatamente aquilo que a doutora Fátima Godinho tinha perguntado. Eu, sinceramente, nunca tinha ouvido essa associação. Lá está. Vamos pensar, se a esclera é azul porque é mais fina, será que os ossos também estão mais frágeis quando a esclera está mais fina? Talvez. Será que a esclera, portanto, a parte azul, aquilo que nós vemos de azul, varia com o tempo? Também não sabemos. Nunca ninguém pegou num doente e mediu
mediu a espessura da esclera em janeiro, depois em fevereiro, depois em março, depois para perceber se há uma variação. Se calhar é uma excelente ideia, e se calhar depois rever essas alterações e perceber então se a cor dos olhos das escleróticas pode então ser um fator de alerta, alto lá, não vamos andar em aventuras durante este mês, que este mês é o mês mais perigoso. É uma excelente avenida para agora a Patrícia investigar, está bem? Em relação à pergunta, ao comentário que a Sandra fez, a esclera, ela não vai em princípio mudar de cor, portanto, ela vai ter uma aparência diferente consoante a iluminação que nós tenhamos. Tal como as nossas paredes, às vezes, as paredes de casa parecem às vezes mais creme, outras vezes mais um branco sujo, outras vezes mais acinzentadas, consoante a luminosidade que vem de fora. Portanto, com o sol diretamente, em princípio, vai haver mais luz a passar através da esclera e, portanto, vai ser refletida o tom azulado da tal parte do olho por dentro, que encapsula o olho, que tem vasos, ok? Quando não está sol, em princípio vai ter um tom mais acinzentado, que é um azul mais terno, essencialmente. Eu queria só fazer aqui duas perguntinhas rápidas. Uma é no sentido de que, de acordo com aquilo que há pouco estávamos a falar, relativamente a haver uma avaliação regular destes doentes e que o Rafael falou que efetivamente deve ser transversal independentemente de qualquer idade. A pergunta era, porque muitas vezes somos confrontados com isso na associação, é efetivamente o que é que nós consideraríamos uma idade regular para estes doentes começarem a ser avaliados? No pré-escolar, mais cedo, logo desde bebê deveria fazer parte das avaliações de rotina? Isso é uma questão. A outra questão é mais relacionada com, como vocês sabem, hoje em dia, cada vez mais as casas comerciais bombardeiam-nos com facilidades para poderem também mais facilmente vender depois os seus produtos. E começa a cair-se muito na situação em que, da mesma maneira que muitas vezes estamos doentes e vamos à farmácia em vez de ir ao médico e o farmacêutico é que faz uma consulta, aqui também acontece frequentemente a gente ir ao oculista e lá alguém nos faz uma avaliação, esperemos obviamente em princípio com um ortoptista, mas credenciado, mas muitas vezes são feitas avaliações com alguma facilidade, se é que me faço entender, e isso pode fazer eventualmente correr alguns riscos, porque estes doentes podem pensar que estão a ser bem avaliados ou não. A minha pergunta é, efetivamente podemos confiar neste tipo de avaliações comerciais, ou no caso desta patologia em particular é muito importante que as pessoas efetivamente procurem um centro de referência ou um hospital com especialidade em oftalmologia ou um centro onde se faça uma avaliação mais completa com esta equipa e esta avaliação global que o Dr. Rafael estava a falar. Em relação à segunda pergunta, a última que a Céu fez, é assim, as avaliações comerciais que são feitas em óticas, elas são fiáveis, ainda mais para um ortoptista, não é? Mas a verdade é que há muitos exames que não existem numa ótica e que nos doentes com osteogénese imperfeita especialmente são necessários e são bons de serem realizados, como a topografia corneana, nós não temos acesso a isso numa ótica. Ela não é estritamente necessária, certo, eu percebo a ideia. Portanto, acho que o papel, em certa medida, de um ortoptista credenciado também vai ser de sinalizar os casos para os quais os exames disponíveis têm determinadas limitações e que, portanto, esse doente deve ser sinalizado a um centro de oftalmologia. Mas também há centros de oftalmologia e centros de oftalmologia, tal como haverá casas comerciais e casas comerciais. Portanto, de certeza que há uma heterogeneidade grande entre as avaliações que são feitas e que, portanto, estar a responder agora com uma generalização é difícil. Agora, a primeira pergunta, Céu, era em relação à regularidade da avaliação. Sim, vamos falar então de crianças, no fundo. O obrigatório, também no Plano Nacional dos Cuidados da Visão, é uma avaliação por volta dos 4, 5 anos,
ok? E é uma avaliação na altura da adolescência. E aqui dá-se uma margem grande. Entre estas datas é um pouco guiado pelos sintomas. Habitualmente há muitos pais que preferem levar sempre anualmente o seu filho, a sua filha, antes de entrar na escola, precisamente para perceber se os óculos estão bem, que é assim que vamos para a escola temos os óculos certos. Numa criança com o diagnóstico de osteogênese imperfeita, eu não diria que será necessário fugir a este esquema. Portanto, se não houver queixas visuais, ok, se não houver queixas de incómodo particular durante a infância e durante a adolescência, basta uma avaliação aos 5 anos, por volta dos 4, 5 anos, lá está, aquela avaliação de rastreio pré-escolar, e a avaliação na adolescência, por exemplo, aos 12, 13 anos. Okay? Se neste intervalo há queixas de visão, será que está a surgir alguma coisa? Será que há uma miopia grande que precisa de ser corrigida? Será que há um queratocone? Será que há uma série de coisas? Claro que nenhum pai vai manter a criança sem ser observada, cheia de queixas, não vejo nada, não vejo nada. Não, tem que ser aos 13 anos. Vai ser um bocadinho caso a caso. Acho que nessa idade precoce não existe nenhuma necessidade baseada na evidência científica de que diga, não, todos os doentes com osteogênese imperfeita têm que ser avaliados de ano em ano a partir dos 5 anos. Isso não existe. Agora, um adulto, principalmente a partir dos 40, 50 anos, principalmente no que diz respeito à inconstância das refrações que nós vemos em alguns doentes e ao risco, pelo menos teórico, de glaucoma, acho que devia ser observado de ano em ano, até e pelo risco também teórico de descolamento de retina. Há uma série de observações que são mais preeminentes nos adultos, independentemente do grau de sintomas, ok? E que nas crianças e nos jovens adultos não serão tão importantes, lá está, a não ser que surjam sintomas e que se diagnostique um problema e que só por esse problema se tenha que observar com mais frequência. Se é um doente com 18 anos que tenha o diagnóstico de queratocone, que tenha o diagnóstico de outra coisa qualquer, aí vai ser vigiado porque tem queratocone, não porque tem osteogênese imperfeita. Obrigada. Mais uma questão que me foi aqui colocada no chat e eu também não sei responder é qual é a diferença entre optometristas e ortoptistas? Se calhar esta é mais para a Patrícia. Sim. É assim, os cursos são diferentes. Optometrista é um curso de 3 anos, ortoptista tem 4, e os ortoptistas têm acesso hospitalar que os optometristas não têm. Têm uma vertente mais ligada ao estrabismo que se calhar falha mais no curso de optometria. Ok. Obrigada, não sabia, obrigada. Sim, às vezes se calhar cometemos algumas imprecisões, eu também não conheci, não sabia distinguir e é importante porque podemos utilizar se calhar de forma incorreta os termos. Muito bem. Mais questões? Está toda a gente muito esclarecida? Muito bom, muito bom sinal. Relacionado com o glaucoma, eu por acaso foi-me diagnosticado um glaucoma aos 18 anos e eu não sei quais é que são os sintomas, se tem algum tipo de sintoma. Neste momento eu estou a ser vigiada ainda, mas eu não consigo perceber, agora com a pandemia, não tenho tido consultas, mas eu nunca tive nenhum sintoma e não sei se é normal ter algum sintoma. Não é suposto haver sintomas de glaucoma. Ninguém se queixa de glaucoma. É esse o grande problema. É como a tensão arterial. A tensão arterial só serve para não se sentir nada e depois o médico nos recomendar comprimidos. É uma chatice. E depois nós não sabemos porque é que os tomamos e sentimos bem, a tensão está boa e deixamos de tomar os comprimidos. O glaucoma é um bocadinho assim. O glaucoma é uma doença do nervo óptico, ok? Não necessariamente por aumento de pressão, existe sempre, portanto, o mito que glaucoma é igual a um aumento de pressão dentro do olho. Não necessariamente. Habitualmente existe algum aumento de pressão e existem múltiplos fatores de risco. O excesso de peso é um fator de risco. Existem mais raças, etnias com mais risco. Existem também diferenças do género que aportam mais risco. As tais diferenças de espessura da córnea também têm mais risco. A idade é o maior fator de risco. Existem montes de fatores de risco que contribuem, todos eles, para o desenvolvimento do glaucoma. Na osteogênese imperfeita nós não sabemos se há, pelo menos sabemos que há um fator de risco, que é a espessura da córnea.
Aquilo que nós sabemos é que a pressão é a única coisa que nós podemos modificar. Ou seja, eu não posso dizer à pessoa para mudar de família, não posso dizer à pessoa para mudar de género, ok? Pelo menos biológico, não posso, ok? Não posso dizer à pessoa para mudar de etnia, não posso dizer à pessoa para mudar de idade, também não consigo dizer. E, portanto, a única coisa que posso dizer à pessoa é ponha gotas, ok? Para melhorar a pressão, é a única coisa que eu posso dizer. O glaucoma habitualmente não tem sintomas, só um glaucoma muito avançado é que vai ter sintomas quando há uma grande perda de visão. Inicialmente ninguém nota nada, ok? Então, porque é que os glaucomas então são diagnosticados se as pessoas não se queixam? Porque vão ou a um ortopedista, vão a um oftalmologista e se detecta um aumento de pressão ou se detectam outros tipos de alterações mais bizarras no olho e que dizem alto lá, isto pode corresponder a alguma coisa, vamos fazer exames. E só nos exames é que nós dizemos é um glaucoma. Foste diagnosticado com glaucoma aos 18 anos, foi isso? Sim, sim, acho que foi nessa idade, foi quando passei da pediatria, automaticamente fui direcionada para várias áreas e nessa altura fui para a oftalmologia e ainda está em fase de avaliação, porque na última consulta eu dava um bocadinho indeciso, até me queria parar o tratamento das gotas, porque não percebeu muito bem se efetivamente é um glaucoma, mas... Sim, não é fácil afirmar o diagnóstico, porque os exames são muito variáveis. Também temos essa experiência também no Santa Maria, portanto, com alguns doentes que também têm osteogenese imperfeita, e os exames são muito variáveis também, às vezes porque há uma dificuldade na postura. Muitos de vós naturalmente têm algumas alterações da cervical e que fazem com que permanecer na mesma posição a fazer determinados exames seja muito difícil, ok? Durante 5 minutos estar ali com a cabeça quieta e seja muito difícil. E portanto, isso faz com que alguns dos exames sejam difíceis de usar, difíceis de acreditar. E, portanto, há muitas vezes a dificuldade em fazer o diagnóstico. Mas pronto, é por causa disso. Obrigada. Doutor Rafael, então a avaliação da pressão ocular faz parte de uma avaliação rotineira da oftalmologia? Não necessariamente. Portanto, eu quando vejo um jovem adulto, não é obrigatório que eu lhe meça a pressão intraocular. Quando vejo um adulto com mais de 55 anos, eu meço sempre a pressão intraocular. Mas mais novo que isso, a não ser que haja queixas, porque um glaucoma com menos de 45 anos é uma absoluta exceção. E ter que pôr a gota para tocar no olho, às vezes posso fazer pior emenda do que o soneto. Se não houver queixas de uma pessoa perfeitamente saudável, não existe uma indicação formal para o fazer. Com mais de 55 anos mais ou menos, mete-se sempre porque é um ato de rastreio, é um ato de sinalização ao apelar, vamos, será que investigamos, será que não? Mas, portanto, com menos do que essa idade, não. No caso de um doente com osteogenese imperfeita, eu diria que sim, sempre. E sim, sempre com a ressalva de que aquele valor é de desconfiar. É um valor que está sempre subestimado. É sempre mais baixo do que parece. Ok, muito obrigada. Sempre não. Sempre que haja uma córnea fina. Porque há doentes com osteogenese imperfeita que têm uma córnea de uma espessura normal e alguns deles com uma espessura aumentada até. Como há pessoas sem osteogenese imperfeita que têm córneas mais espessas. Temos mais 10 minutos para discussão. Vamos ouvir a Sandra Gaivota e depois mais uma pergunta. Está bem? Eu tenho queratocone então deveria, pronto, o médico que me segue, se calhar era bom eu agora falar disso, para ver se para ele também fazer um exame mais específico a nível do glaucoma. Deveria alertá-lo para isso. As duas coisas não estão. Eu não sei se ele me faz, falou-me aí em gotas, ele nunca me pôs gotas nenhumas. Pois eu também não sei se ele fez ou faz, imagino que sim, porque um queratocone não tem a ver com glaucoma, mas num queratocone há sempre uma córnea fina, portanto, naturalmente o colega conhece a associação entre as córneas finas e o glaucoma está bem estabelecida há muito tempo. Pode falar com o colega sobre essa alteração. Portanto, pode dizer, estive num webinar e disseram-me que... Talvez eu fui agora à consulta, agora só vou daqui a 6 meses, porque sim, normalmente é de 6 em 6 meses. Em princípio, essa alteração está mais ou menos coberta com essa avaliação.
Sim, até porque anualmente ele faz o exame da queratocone. Sim. É aquele Agora, que- isso não tem a ver com o glaucoma, portanto, esse exame é a tal tomografia querática, que Sim, até estava há pouco a falar, é de facto o exame que se utiliza para acompanhar as alterações da córnea com o tempo, mas não tem a ver com o glaucoma. ok. Obrigada. Doutor André, tenho aqui um relato e queria que depois comentasse. Vou passar a ler. Fiz a avaliação à vista há cerca de 1 ano e meio e estava tudo controlado. No entanto, nestes meses de pandemia, talvez devido ao stress, surgiram algumas alterações. A mais preocupante ocorreu há cerca de 3 semanas, depois de uma má notícia. Começou a surgir-me na vista direita uma mosca. Fui esta semana à consulta de oftalmologia e o médico, após dilatação da vista, detectou alterações no cristalino. Disse-me que eu tinha impurezas no cristalino. Que fazer? Pode piorar e passar para a outra vista, segundo o médico me disse. Também me recomendou que, caso visse flashes, fosse imediatamente às urgências. Comentários. É para mim, certo? Sim. Como disse o Dr. André, não sabia. Peço desculpa, enganei-me que são Não há muitos problema. médicos. Dr. Rafael, desculpe. Não há problema, como lá o Dr. André na genética lá no Santa Maria. Então, em princípio, não eram impurezas no cristalino, devia ser no vítreo. Deve ser isso que o colega deve ter dito, no princípio, mas pode ter havido uma pequena confusão. Isso é uma situação muito comum das pessoas, com o passar do tempo, começar a ver moscas ou teias de aranha. Talvez muitos de vós já tenham tido essa sensação. Umas impurezas que de facto andam por aqui a esvoaçar, parece que está aqui alguma coisa e damos assim às vezes uma patada na atmosfera, não está lá nada. São umas coisinhas que se mexem, ok? Chamam-se os franceses chamam-nos mouches volantes, portanto, moscas voadoras, ok? E são mesmo uma impureza do passar do tempo, um processo fisiológico que ocorre no vítreo. O vítreo é o gel que nós temos dentro do nosso olho, que ocupa a maior parte do nosso olho. A maior parte do nosso olho lá por lá dentro é um gel, ok? E esse gel, no início, portanto, quando somos jovens, é uma gelatina bastante firme, com o passar do tempo vai se tornando mais líquida. Só que esse processo não é gradual, não é como se... Portanto, não é, o gel não se modifica todo ao mesmo tempo, de forma igual. Há partes que mantêm-se uma gelatina, há partes que já estão líquidas. Essa característica, imagino que estamos a fazer uma gelatina e misturamos mal as folhas de gelatina. Ok? É a ideia que eu quero transmitir. Vai haver partes mais duras, quando nós trincarmos vai haver partes mais moles. E, portanto, o gel do nosso olho vai ficar um bocadinho assim, heterogéneo, e vão aparecer umas impurezas. E essas impurezas é que dão essas moscas. Isso não tem problema nenhum. Ok? Nenhum só por si. Chama-se descolamento posterior do vítreo, é uma coisa que acontece em toda a gente, invariavelmente, mas que nem todas as pessoas dá sintomas, nem todas as pessoas vão ver as moscas, ok? O que é que preocupa e preocupou o colega que falou então com essa senhora? É que quando é fase de acontecer essas impurezas, devemos estar atentos a sinais de alarme. Quando o gel anda a abanar ali dentro do olho, ok? Que abana sempre, ok? Mas nesta fase em que aparecem as impurezas abana mais, ele pode dar uns puxões na retina. E quando dá uns puxões na retina, ele pode rasgar a retina e criar um descolamento de retina. E essa sim já é uma situação que já tem algum grau de gravidade, ok? Portanto, os sinais de alarme são as moscas aumentarem de número e de tamanho, aparecer uma mancha maior, como se a mosca tivesse crescido, e aparecerem flashes de luz, ou relâmpagos de luz, parece que nos estão a tirar uma fotografia mesmo dentro do nosso olho, e essas situações então devem ser vistas sempre na urgência, para se fazer precisamente a dilatação e olhar para a retina toda para ver se não há nenhuma lesão. A maior parte das vezes não há. Todos os dias na urgência temos casos iguaizinhos com essa descrição. A maior parte das vezes não há problema nenhum, mas tem que ser visto, porque um descolamento de retina é uma coisa que habitualmente precisa de cirurgia e em que o tempo é um fator dominante. Quanto mais rápido for diagnosticado, melhor vai ser o resultado final. Mas, portanto, passar para outro olho, ela não passa para outro olho, como o Covid passa de uma pessoa para outra pessoa. Ela simplesmente pode acontecer
nos dois olhos. Okay? Às vezes ao mesmo tempo, outras vezes em fases diferentes da vida, com o envelhecimento natural do olho. Ok, muito obrigada. Se calhar agora damos por encerrada a discussão e passo a palavra à Fátima para encerrar este webinar. Muito obrigada, Dr. Rafael. Obrigado. Realmente, eu sou uma privilegiada, cabe-me a mim fazer sempre as honras da casa no início e no fim. Eu fico sempre muito contente, acho que este nosso formato está a ser um sucesso, graças aos palestrantes que temos tido o privilégio de ter connosco. Muito obrigada à Patrícia, às Patrícias, embora a outra colega não tenha falado, mas que seguramente participou ativamente no trabalho. Muito obrigada, Dr. Rafael. Este formato webinar realmente não tem diminuído a qualidade da nossa partilha científica e da nossa partilha de conhecimentos e da aprendizagem que nós gostamos de ter sempre presente na nossa associação. Foi realmente excelente. Mais uma vez, muito obrigada e parabéns. Mantenham-se atentos porque vamos continuar com este formato, vamos ter outros temas muito interessantes que não só para a comunidade da osteogênese, mas para a comunidade em geral. Aprender não ocupa espaço e todos nós aprendemos imenso com estas partilhas. Foi um prazer estar aqui convosco esta manhã. Foi para mim muito elucidativo, seguramente para todos os participantes também. Obrigada aos participantes por estarem connosco e quem não está ainda connosco na associação, é sempre um prazer tê-los como associados, como amigos. Juntem-se a nós. Quantos mais formos, mais força teremos e mais se saberá acerca de algumas dúvidas que se mantêm e que queremos ver esclarecidas a curto prazo, preferencialmente. O Covid tira-nos muita coisa, mas não nos tira isto, a vontade de saber, a vontade de conhecer e os nossos momentos juntos. Muito bom dia a todos, muito bom fim de semana e mais uma vez muito obrigada pela participação, muito obrigada aos nossos palestrantes, foram excelentes. Um bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu, da minha parte, aproveito para mandar um beijinho muito grande a todos. Vou ter que me ausentar e, portanto, bom fim de semana e até breve, porque já temos mais umas na manga, como a Fátima dizia. Beijinhos.